E como a gente está falando de uma produção resultado da união entre Disney e Marvel Studios, que são dois gigantes do mundo do entretenimento, o orçamento da série tinha que acompanhar esse tamanho todo. Cada episódio de WandaVision custou 25 milhões de dólares, o que a tornou a série mais cara de toda a história. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai conhecer bastidores e curiosidades de WandaVision, a primeira produção da Marvel Studios para TV e que marca o início da fase 4 do universo dessa gigante do entretenimento, fase esta que além dos filmes, conta pela primeira vez também com séries de TV. A série se passa após os eventos de Vingadores Ultimato e conta a história da Wanda Maximoff e do Visão, que juntos estão vivendo uma vida tranquila na cidade de Westview. À medida que vão avançando em novas décadas, cada uma delas representadas por uma época diferente do mundo das séries de TV, o casal começa a suspeitar que as coisas não são o que parecem. WandaVision estreou em 15 de janeiro desse ano no Disney Plus e teve o seu 9º e último episódio disponibilizado pela plataforma em 5 de março. Só que apesar do sucesso da série, não vai ter uma segunda temporada e a história de WandaVision vai continuar nos filmes da fase 4 do universo da Marvel. As gravações começaram em novembro de 2019 em Atlanta e tiveram que ser pausadas por causa da pandemia em março. Elas só foram retomadas em outubro nos estúdios da Warner e da Disney em Los Angeles. Por causa desse atraso, a estreia da série passou de dezembro do ano passado para janeiro desse ano. E esse atraso só não foi maior porque a pós-produção estava a todo vapor entre os meses de março e outubro, em que as gravações não estavam sendo feitas. Por causa da pandemia também, o Disney Plus teve que mudar a ordem de lançamento das séries da Marvel. Num primeiro momento eles iam lançar Falcão e o Soldado Invernal, só que no final das contas os produtores lançaram WandaVision, que foi, segundo eles, uma decisão acertada porque essa série faz uma homenagem às diversas eras do mundo das séries na TV. E além das referências explícitas às séries de TV, WandaVision também traz algumas do mundo dos cinemas. O Show de Truman e A Vida em Preto e Branco são dois que influenciaram bastante a série. Já a história é baseada em uma série de quadrinhos. O primeiro deles, O Visão e a Feiticeira Escarlate lá da década de 80, House of M de 2005 e a série O Visão de 2016. E como a gente está falando de uma produção resultado da união entre Disney e Marvel Studios, que são dois gigantes do mundo do entretenimento, o orçamento da série tinha que acompanhar esse tamanho todo. Cada episódio de WandaVision custou 25 milhões de dólares, o que a tornou a série mais cara de toda a história, ultrapassando aí o Pacífico, que em 2010 custou 21,7 milhões de dólares para os cofres da HBO. Só que apesar dessa superprodução toda, a atriz principal de WandaVision não estava muito confiante em relação ao sucesso que a série poderia ter. A atriz Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda, revelou que ela ficou sabendo da série quando ela foi pegar as últimas coisas dela lá no estúdio depois das gravações de Vingadores Ultimato. Ela estava um pouco insegura na verdade porque ela não viu uma forma de transportar para as telinhas personagens gigantescos cujas histórias são contadas em mega produções para o cinema. Além disso, ela revelou que já estava acostumada em dividir a responsabilidade com outros atores e além disso tinha insegurança pelo fato dela assumir o protagonismo em uma mega produção para TV. E apesar da atriz ir ficando cada vez mais confiante em relação ao personagem dela, a Wanda vai percebendo que as coisas não são o que realmente parecem. E uma forma que os criadores da série encontraram para mostrar isso é que em todo o começo do episódio, quando a Wanda fala
anteriormente em WandaVision, a fala dela vai ficando cada vez menos empolgada. Então no segundo episódio ela fala assim, Previously on WandaVision. E no último episódio ela fala assim. Previously on WandaVision. Um outro ator também que não estava muito confiante é o Paul Bettany, que interpreta o Visão, mas a insegurança dele não tem a ver com o possível sucesso da série, e sim com o futuro dele dentro do universo da Marvel. Então o ator revelou que quando ele recebeu a ligação dos produtores falando para eles se encontrarem, ele pensou que ele ia ser demitido. Só que quando ele chegou lá e descobriu que ia ser feita uma série chamada WandaVision, ele topou na hora. E apesar da ótima química entre os dois atores e da amizade que eles desenvolveram depois de trabalhar por anos nos filmes dos Vingadores, rolou ali uma pequena treta entre a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany durante as gravações do primeiro episódio de WandaVision. Chegou a hora então do nosso quadro Isso a TV não mostra. Essa briguinha ficou conhecida entre a Elizabeth e o Paul como Meleca Gates. Eles estavam gravando uma cena de beijo e começou a escorrer catarro entre os dois. E aí foi um culpando o outro. A Elizabeth chegou a falar que o Paul não conseguiria sentir o próprio catarro porque ele estava todo maquiado. Ou melhor, cheio de tinta na cara. O fato é, até hoje ninguém admitiu de quem que era essa meleca. Para imitar as filmagens dos sitcoms da década de 50, a gravação dessa cena e de todas as do primeiro episódio foram feitas na frente de uma plateia de verdade, como o próprio título do episódio já adianta. A produção entrou na brincadeira e inclusive se vestiu com roupas da época. A atriz Elizabeth Olsen falou que a gravação desse episódio a lembrou da época que ela acompanhava as irmãs Mary Kate e Ashley na gravação de Full House, essa série inclusive que serviu de inspiração para o episódio de WandaVision que homenageia os sitcoms da década de 80 e 90. E para recriar as várias épocas da TV, os criadores foram nos mínimos detalhes, começando pelo formato da tela, que era 4:3 entre os anos de 50 e 70, passando a 16:9 entre os anos de 80 e 2010, e chegando enfim ao anamórfico 2.39:1, que é utilizado hoje em dia nas produções para os cinemas. Eles também utilizaram 75 tipos de lentes diferentes, muitas das quais eram lentes modernas que foram adaptadas para parecer com aquelas que eram utilizadas nas gravações da década de 50. Além disso, a iluminação utilizada entre os anos 50 e 70 foi a de tungstênio, e para os episódios que retratam épocas mais recentes, eles utilizaram as luzes de LED. E o nível de detalhe foi tão grande que para os efeitos visuais do primeiro episódio eles dispensaram o uso de computador, e para a cena em que vários utensílios ficam flutuando, eles só usaram cordas. Já para a preparação do elenco, os atores participaram durante 2 semanas de um acampamento de sitcom, onde eles entenderam como era a tônica e a estrutura de cada época da TV. Lá eles viam várias sitcoms e também eles aprendiam como se movimentar e como falar em cada uma das épocas. Além disso, tanto no acampamento quanto nas gravações, eles contavam com um coach de dialetos. Quem já assistiu a série pode ter a sensação que a rua onde a Wanda e o Vision moram já apareceu em algum outro lugar. Na verdade, essas cenas foram gravadas nos estúdios da Warner em Burbank, na Califórnia, e já foi cenário de outras séries e filmes também. A casa da Wanda, por exemplo, é a mesma de Férias Frustradas de Natal. Só que aí você compara uma casa com a outra e você vê que a casa da Wanda só tem um andar. Na verdade, a produção tá com grana, então eles pediram para a equipe de efeitos visuais apagarem o segundo andar da casa. Essa casa também já foi cenário de sitcoms como A Feiticeira, Ginny é um Gênio e também A Família do Remy. Enquanto isso, a casa da Dot, que aparece nos 2 primeiros episódios, é a mesma utilizada no filme Máquina Mortífera de 1987, enquanto que a casa na frente da casa da Wanda é a mesma de Pushing Daisies, depois de algumas pequenas adaptações. A cena do clube no segundo episódio foi gravado do lado da única piscina de verdade que existe nos estúdios da Warner. E se a gente der uma olhadinha ao redor,
a gente vai encontrar uma fonte que talvez muitos de vocês se lembrem. Qualquer semelhança com aquela fonte da abertura de Friends não é mera coincidência. Por fim, as cenas no centro da cidade de Westview foram gravadas nos estúdios da Disney com direito a vários retoques no pós-produção. A equipe de efeitos visuais foi responsável por tirar a montanha do fundo, incluir uma caixa d'água e fazer alguns retoques que de tão perfeitos não dá nem pra gente perceber. E tem uma curiosidade bem legal em relação a esse cenário, que é a curva que a rua faz, que na verdade é um truque utilizado para fazer com que ela pareça ser maior do que realmente é. Finalizadas as gravações, a equipe que já trabalhava na pós-produção das cenas gravadas em Atlanta antes da pandemia, pôde enfim começar a trabalhar também nas cenas gravadas nos estúdios da Warner e da Disney a partir de outubro. E o sucesso da série foi tão grande que o Nielsen Media Research, que mede a audiência nos Estados Unidos, apontou WandaVision como a série mais assistida na semana entre 11 e 17 de janeiro, com mais de 6 milhões de visualizações só dos 2 primeiros episódios. E se você é como eu, que não entende nada do universo da Marvel, mas gosta de uma boa série, comece a assistir WandaVision, que vai valer muito a pena. Pessoal, essas foram as histórias por trás das câmeras de WandaVision, mas fiquem ligados que no próximo episódio do Backstage a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo sobre uma série brasileira. A gente vai conhecer os bastidores e curiosidades de Cidade Invisível da Netflix. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!